Opa! Seguinte, uns dias para trás aqui eu fiz um vídeo falando sobre redução da base de cálculo. E nesse vídeo falando sobre redução da base de cálculo, eu citei como fonte, né, a Constituição Federal, artigo 150, parágrafo 6º, e falei também sobre a Lei Complementar 160. Lei Complementar 160. E aí me pediram, professor, cita pra gente lá o artigo 9º da Lei Complementar 160, fala sobre subvenção. E eu achei interessante realmente trazer aqui para vocês essa questão da subvenção, tá? Tá bom, então vamos primeiro definir o que é uma subvenção, o que são subvenções, né? A subvenção é um socorro, é um auxílio, é um apoio financeiro, pecuniário, que o Estado ou a União dá a determinado tipo, por exemplo, pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, mas aqui no nosso caso a gente está falando de um apoio, um socorro a empresas, tá bom? Dito isso, você já sabe agora então que subvenção é quando o Estado pode ser a União ou o Estado, a unidade federativa, ele vai lá e dá um aporte, um socorro, algo que diminua a carga tributária, vamos dizer assim, algo que diminua a carga tributária, mas também pode ser um incentivo de forma que um lote, um terreno em determinado lugar, então tem várias formas do Estado de conceder uma subvenção para uma empresa. Tá, nós definimos aqui a questão de subvenção. Beleza, subvenção sempre existiu, está no nosso ordenamento jurídico e não temos o que discutir nessa questão. Porém, existia uma discussão em relação à subvenção. Qual que é essa discussão? Você concorda comigo quando eu falo de redução da base de cálculo? Eu estou falando de uma subvenção? É um apoio, é um socorro, é um auxílio que o Estado está dando para uma empresa. Legal, tranquilo, sem problema nenhum. Tá. Essa redução da base de cálculo, ela também precisa ser refletida na parte da sua receita lá no lucro real. E aí tem gente que fala que isso também deveria valer para lucro presumido, mas isso não para em pé e eu vou falar daqui a pouco. Vamos lá, primeira coisa. Imagina uma empresa que ela tenha lá um faturamento de 5 milhões de reais, ok? Ela tem um faturamento de 5 milhões de reais e ela tem uma redução da base de cálculo lá e de verdade a base de cálculo dela de verdade não é 5 milhões. A base de cálculo dela de verdade, na verdade, seria apenas 4 milhões. Tá? Então ela faturou 5 milhões, mas a redução da base de cálculo dela faz com que a base de cálculo do ICMS dela seja de 4 milhões. Tudo bem. Para o ICMS, tranquilo, você vai ter uma base de cálculo de 4 milhões lá no ano, o ICMS, a alíquota do ICMS, 17, 18, 19, não importa, e vai pagar o ICMS. Mas quando a gente chega lá na parte dos tributos federais, a gente tem um problema. Por que a gente tem um problema? Porque, em tese, apesar de ser uma subvenção, a Receita Federal alegava que aquilo era uma subvenção de custeio. E se era uma subvenção de custeio, ela não deveria ser levada para dentro lá do LALUR. Tá bom. Depois da Lei Complementar 160, que é o foco da nossa discussão, isso acabou. Acabou. As empresas do lucro real podem e devem usar essa redução da base de cálculo também na hora de aplicar na base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Aí você fala, professor, você ficou maluco? Não, eu não fiquei maluco. Você vai poder olhar na IN 1700, você pode olhar justamente também na Lei Complementar 160, que diz sobre essa possibilidade da subvenção. Agora nós não temos mais a figura de subvenção de custeio. Toda subvenção ela seria permitida, porque os estados foram convalidados. Tá, professor, isso muda muito? Muda tudo. Por que muda tudo? Porque você vai lá e vai adicionar, aliás, vai excluir da base de cálculo do imposto de renda e contribuição social lá via LALUR e vai diminuir muito a base de cálculo do seu imposto de renda. Só que aí existem algumas situações que a gente não pode, logicamente, esse dinheiro ele tem que voltar para o PL, ele não pode ser distribuído aos sócios. Se ele for distribuído, ele vai ter que ser tributado. Beleza, é isso que a gente tem que analisar em relação à subvenção. Lembra que eu falei que as subvenções também levadas para empresas do lucro presumido, isso não para de pé? Por que não para de pé? Porque não faz sentido algum essa tese de falar que as empresas do lucro presumido também poderiam fazer esse valer de subvenção. Elas não são lucro real, ela não está olhando a questão do lucro. Mas é em cima do faturamento, é em cima da receita bruta, mas não faz sentido algum e isso não tem, pelo menos até agora, vai saber, mas na minha opinião ela não para de pé.
não tem nenhum amparo jurídico, nem por parte da Receita Federal e nem por parte de nenhum tribunal até o presente data desse vídeo, tá bom? Então é isso, pessoal, olha só, subvenção. Eu sei que é muito rápido para você entender tudo sobre a subvenção, mas eu te conclamo, vai lá, leia essa questão da Lei Complementar 160, analisa o que é a subvenção e veja se as suas empresas do lucro real estão fazendo isso também lá no Lalur, beleza? Forte abraço, fique com Deus e até mais!